Olá pessoal, meu nome é Matheus e estarei ministrando para vocês a aula denominada de Recomendações para a Concepção de Layout em PCB. Gostaria inicialmente de agradecer às pessoas que colaboraram para a elaboração deste material, em especial ao mestre Eduardo Falquete Sovrani, pelas versões iniciais, e ao engenheiro Maurício Borchar, que juntamente a mim contribuiu para a versão que vos será apresentada. Gostaria também de agradecer ao professor doutor Yales Rômulo de Novaes, agradecer ao UDESC e ao INPE por sua estrutura. Quanto ao conteúdo a ser abordado, os tópicos serão os seguintes: considerações sobre MC, circuitos e componentes, conhecendo a PCB, planos de terra e de potência, outras práticas de layout e um estudo de caso abordando a topologia flyback, topologia essa já abordada durante a disciplina de PCE. Considerações sobre MC. Interferência eletromagnética, definida pela sigla EMI, é definida como a energia eletromagnética que é acoplada entre dispositivos eletrônicos de forma radiada e ou conduzida. Então, ao se dizer então, que o equipamento então, ele possui compatibilidade eletromagnética, então, definida pela sigla EMC, ele é compatível com o seu ambiente eletromagnético, não causando interferência tanto a si mesmo quanto aos equipamentos aos arredores. Exemplos práticos, então, onde a gente pode observar então, interferência, são, por exemplo, ao utilizar-se uma furadeira, você causar interferência na transmissão de uma TV, por exemplo, onde há ruído conduzido devido ao barramento, ambos estarem conectados ao barramento da rede. Fotovoltaicos on-grid, onde eu posso ter ruído irradiado através dos painéis, quanto conduzido através das conexões, por exemplo, dos cabos entre os painéis e os inversores. Para motivo de conhecimento, quando se faz então as medições de EMI para verificar então se o equipamento passa nas normas, então, né? Obviamente que para passar nas normas é necessário um filtro de EMI anteriormente. Porém, fica aqui somente para conhecimento, então, que quando se realiza as medições, se utiliza-se a LISNE, né? Que seria mais ou menos um arranjo como está apresentado aqui. Então, seria a rede, a LISNE e a fonte chaveada, né? Bom, ao se inserir a LISNE, né, ela basicamente separa as correntes de ruído e também proporciona os meios para realizar a medição. Então, a LISNE ela oferece basicamente uma linha de impedância estabilizada, garantindo repetibilidade, né? Tem um trabalho onde apresenta explicações simples, então, em um artigo sobre a LISNE e até mesmo a análise em topologias elevadores do estudo de EMI, que seria o trabalho EMI conduzida gerada por conversores estáticos aplicados a CFP. Então, a bibliografia encontra-se então no final do material, para quem desejar, então, aprofundar um pouco mais no tema. Ruído conduzido. Bom, ocorre principalmente em sistemas comutados, classificados em dois tipos. O ruído diferencial ou ruído simétrico, que a gente vai denominar então pela sigla DM, e o ruído de modo comum ou ruído assimétrico, que a gente vai denominar então pela sigla CM. Bom, definido então os ruídos. O ruído de modo diferencial, as correntes então elas circulam em sentido diferencial nas linhas de alimentação, isto é, eu vou ter uma corrente sobreposta à corrente de alimentação, porém essa corrente ela vai ter uma frequência muito superior ao que eu já tenho na linha de alimentação. Uma coisa a se destacar então no caso elas não se propagam pelo condutor de aterramento. Já no ruído de modo comum, as correntes então elas circulam no mesmo sentido, porém por caminhos diferentes. Isto é, ela retorna pelo condutor de aterramento ou carcaça. Então, quando que ela vai ocorrer isso? Né? Principalmente por elementos parasitas. Então, pode haver um elemento parasita entre carcaça e o condutor. Então, ela acaba o ruído circulando pela carcaça e pode circular pelo aterramento, ou circular pelos dois. As causas, né? O ruído de modo diferencial é gerado por elevadas derivadas de corrente. Já o de modo comum, elevadas derivadas de tensão. Então, o ruído de modo comum, geralmente ele vai ocorrer na entrada em bloqueio e condução de semicondutores,
e principalmente em correntes de recuperação reversa nos diodos. E o ruído de modo comum, por exemplo, um exemplo prático que pode ocorrer é entre a capacitância e o dreno, e a capacitância então entre dreno e GND e dissipador. Então esse arranjo, então dreno, dissipador e GND, pode formar um caminho para percorrer então o ruído de modo comum. Mecanismos de acoplamento de ruído. Então, as principais formas de propagação seria de forma condutiva, capacitiva e a indutiva. Sendo a capacitiva então aliada ao campo elétrico e a indutiva aliada então ao campo magnético. A condutiva então ela requer então que a fonte do ruído no caso ela esteja conectada diretamente ao circuito susceptível a ruído. Caso não haja condução, não há conexão, não há como haver a condução do ruído. Já o modo capacitivo, por exemplo, ao tiver duas trilhas, então acaba gerando, então, ao eu ter uma fonte de ruído Vs, aqui denominada pela variável Vs, acabo gerando uma tensão em cima da trilha também em relação ao GND. A expressão, então, fica em função então, da frequência, então, o ômega, e ela pode ser calculada qual que é o ruído gerado na trilha ao lado, ou a trilha a ser observada. Então esse aqui seria o circuito então, que gera a equação. Já o indutivo é gerado um ruído também, novamente, Vn, só que aqui cada trilha então tem uma certa indutância e pela mútua entre elas então acaba induzindo um ruído. A expressão então para o ruído leva em consideração então a corrente que circula pela trilha e a corrente de ruído que circula pela trilha e fica em função então da mútua e também da frequência. Bom, reduzindo os efeitos de EMI. Ponto de partida para reduzir um EMI então seria minimizar os loops de corrente e reduzir a distância das trilhas então com tensão comutada. Para minimizar os loops de corrente é principalmente para evitar então elevadas derivadas de corrente. Onde eu tenho elevadas derivadas de corrente, busca-se minimizar então os loops de corrente. Então um exemplo prático que vai ser dado aqui seria em cima do conversor buck síncrono operando em modo CCM. O buck síncrono, só para conhecimento, seria a substituição do diodo, que seria nesta posição, por um interruptor. Bom, inicialmente, então, observa-se as áreas de loops formadas por ambas as correntes. Isto é, então a gente vai analisar etapa a etapa do conversor. Inicialmente, no conversor buck, o interruptor Q1 é colocado em condução. Ao colocar em condução, Q2 não poderá entrar em condução para não cortar o barramento de entrada. Então, o Q1 vai ser colocado em condução, então eu vou ter a corrente percorrendo nesse sentido, destacado em vermelho. Bom, a gente observa então que a área ela é bem grande, frente às outras etapas que a gente vai observar, mas vamos continuar. Então, I1 vai circular então por Q1, pelo L1 e pelo capacitor Cout. Então, toda a parte alternar de corrente vai passar por Cout e a contínua vai passar pela carga. Bom, na segunda etapa, então, a gente vai ter a abertura de Q1 e a condução de Q2. Com isso, a gente sabe-se que a área obtida é bem menor frente à área A1 que a gente tem. Porém, a gente deve observar que a área A1 a gente tem corrente pulsada totalmente circulando. Isso é, a gente tem elevada derivada de corrente. Logo, como a gente já comentou, então deve-se minimizar o loop. Bom, se caso estiver tão sendo feito o layout, então deve-se sacrificar um pouco a área A2, visto que na área A2 a gente tem corrente total, a corrente líquida total contínua, e na área A1 a gente tem uma corrente pulsada e com uma elevada derivada de corrente. Logo, deve-se minimizar essa área A1 e se necessitar, então, sacrificar a área 2, aumentar, então, o loop para diminuir a área 1, deve-se fazer isso devido ao fato, então, que a área 1 está contribuindo para a geração de ruído. Por sua vez, então, o conversor flyback e o buck boost,
eles apresentam então dois loops de corrente. Então, em destaque então o conversor flyback, que seria o conversor buck boost isolado, através do indutor acoplado. Então, ele apresenta um loop de corrente tanto do lado primário, quanto um loop de corrente do lado secundário. Então, a natureza descontínua da corrente de entrada então, desses conversores pode transformar até o próprio cabo de alimentação em um emissor de ruído. Então, algumas atitudes complementares então, que podem ser feitas, alguns antes mesmo da confecção do layout, outras então durante os testes práticos. Então, algumas atitudes então seria projetar um filtro de entrada, LC, LCL, um filtro PI ou entre outros então na entrada do conversor. Reduzir a frequência de operação, com isso então reduz então os efeitos parasitas, então que com o aumentar da frequência vão ser melhor visualizados. Porém, então, ao reduzir a frequência de operação do teu conversor, você vai ter os passivos mais volumosos, como por exemplo os capacitores e também os indutores. Pode-se reduzir então os tempos de entrada em condução, T-on e de bloqueio T-off, aumentando-se apenas o resistor de gate. Com isso, quais são os contras que você vai ter? Você vai ter perca de eficiência, você vai aumentar as perdas concentradas nos semicondutores. Porém, o efeito de EMI você vai melhorar. Então, você vai acabar tendo um pró, porém um contra, que seria a eficiência do seu conversor. Além disso, então, sinais de alta velocidade devem circular próximo aos planos de terra para diminuir os loops e devem ficar afastados de outras trilhas, vias e também da borda da placa. Então, visualizando aqui rapidamente, então, por exemplo, a troca do resistor de gate pode ser feito isso durante os testes práticos. Também a inserção de um filtro também pode ser feito através de outra placa. Então, são soluções que ao se deparar então com um ruído excessivo nos testes, você pode acrescentar então soluções apresentadas aqui. Além disso, então pode-se inserir o ferrite bid ao circuito de gate, praticamente então colado à chave, para amortecer o sinal de gate. Então, o mesmo vale também para a alimentação dos circuitos. Ferrite bid basicamente seria um indutor então para filtrar alta frequência. Até a disposição do ferrite bid, como já foi comentado, então ele é importante observar, então, onde eu consigo aumentar a zona tranquila, então diminuir a irradiação, a emissão do ruído. Outra solução seria adicionar então circuitos de dumping, seria circuitos de amortecimento. Então, exemplo aqui seria reduzir a corrente de recuperação reversa do diodo de saída do flyback. Como a gente já comentou, a recuperação reversa do diodo vai contribuir para o ruído diferencial. Com a inserção então do snubber, então circuito de amortecimento aqui, pode ser um RC ou um RCD ou outras topologias de snubbers existentes, a gente vai reduzir tanto a sobretensão quanto a oscilação também, a oscilação do circuito. Conteúdo agora, então, circuitos e componentes. Bom, sempre se evita, então, os circuitos complexos, então, pois isso, então, além de aumentar o custo, a gente tem um circuito muito mais suscetível a ruído, e além disso, tem também a diminuição da confiabilidade. Então, os circuitos complexos, eles podem, além de aumentar o atraso de sinal, devido ao cascateamento de componentes, e aumentar o offset e também o drift de sinal. Então, por exemplo, tem um controlador PID, e aqui também um controlador com 2 polos e um zero, então, onde a gente tem basicamente circuito com 6 amplificadores operacionais, e aqui com um único amplificador operacional a gente tem a mesma implementação do controlador. Então, com uma análise mais refinada, a gente consegue diminuir componentes, aumentando a confiabilidade e, além disso, diminuindo o custo. Bom, quando se seleciona os componentes, então, busca-se então por componentes com ótimas características de resposta em frequência. Então, busca-se então resistores com baixa indutância série, definida sempre pela sigla ESL, e pelos capacitores com baixa resistência série, ESR, conhecido em português como RSC. Elementos parasitas, então, eles podem. A indutância parasita, a capacitância parasita. A indutância, por exemplo, provoca oscilações sobre tensão e acopla ruído. A capacitância já provoca oscilações e acopla ruído. E também causa atraso de sinal. E a resistência parasita causa atraso de sinal, ocasiona, então, atraso de sinal e também acopla ruído. Então, quando for selecionar, então, sempre priorizar por componentes SMD
Então, por apresentar os menores elementos parasitas, então seriam muito mais compactos os componentes em si. Então, a gente pode observar, por exemplo, o componente, por exemplo, onde a gente tem 1 nanofarad em SMD, onde a gente tem 10 nanofarad aqui com encapsulamento normal, e aqui a gente tem com SMD, por exemplo, onde a gente tem resposta em frequência bem diferente. Então, a partir desse momento, então, que eu tenho essa mudança de fase aqui, na minha impedância, né? Basicamente, também eu começo a ter na frequência, então, meu capacitor vai diminuindo a impedância, em função da frequência, e depois ele volta a aumentar. Nesse ponto aqui é onde ele tem mudança de comportamento. Então, ele passa de ser capacitivo e vira indutivo. Bom, além disso, se a gente for olhar a resposta em frequência do componente do cerâmico para o SMD, a gente tem que a resposta em frequência do SMD é muito melhor. Então ele passa a ter essa ressonância aqui virando indutor somente em 30 MHz, diferente do que ocorre ali, que é inferior a 10 MHz. É de suma importância, então, visualizar e verificar então quais são as respostas em frequência dos componentes que você vai utilizar, principalmente para verificar então os efeitos então parasitas que a gente poderá encontrar na prática. Bom, outro ponto que deve ser observado na seleção dos componentes seria observar o encapsulamento dos CIs. Então, quanto mais próximos os pinos de alimentação, menor vão ser os loops de corrente, considerando isso na alimentação do CI. Por exemplo, então a gente tem, considerando que ambos os componentes a gente poderia utilizar em nossa aplicação. Por exemplo, a seleção então qual a seleção dos dois? Ambos possuem as mesmas características. Deve-se observar então as pinagens. Então, um tem um pino extremamente separado entre o VCC e o GND, e o outro tem ambos muito próximos, né? Então, a escolha ideal seria deste CI, principalmente então pela proximidade. Então, o loop vai ser bem pequeno frente ao loop que eu tenho aqui demonstrado na própria imagem. Então, outro CI que pode ser observado, então, por exemplo, onde eu tenho esse CI e aqui eu tenho um loop bem menor. Então, sempre observar quando eu tenho CIs próximos, parecidos com as mesmas características, então, os pinos, então, onde eles estão localizados. Isso é de extrema importância também. Conhecendo a PCB. Então, a PCB é composta por diversas camadas laminadas juntas. Então, as principais camadas são o substrate, que seria o material base da PCB, então, localizada aqui. Aqui considerando, por exemplo, uma PCB de face simples. Então, os principais materiais então listados foram 4, hoje comumente utilizados no mercado, porém existem outros materiais de cunho acadêmico ou que ainda estão sendo estudados. A fibra de vidro, então, FR4, ela é a mais empregada e utilizada para placas profissionais, comumente na espessura de 1,6 mm. A fenolite é a opção de menor custo, geralmente encontra-se em faces simples, placas de face simples. Devido então à sua alta decomposição térmica, pode facilmente sofrer com delaminação, fumaça e mau cheiro, quando exposto a um tempo excessivo, então, com contato com ferro de solda. Bom, o cerâmico então. O cerâmico é utilizado em placas de radiofrequência para redução de interferência entre camadas. E assim é um misto da fibra de vidro com fenolite, utilizada mais na indústria automobilística. Destaca-se novamente que o fenolite ela tem uma característica então mais quebradiça, né? Então deve-se tomar um cuidado maior quando utilizado então para confeccionar sua placa, principalmente ao manusear ou confeccionar, fazer as furações para quando se utiliza componentes through-hole, deve-se ter o cuidado porque ela tem a característica de lascar, de quebrar, rachar, então que vai gerar retrabalho. Bom, Cooper. Cooper seria a lâmina de cobre, então ela define quantas camadas uma PCB tem. A sua unidade de espessura é onça por pés ao quadrado. A grande maioria das placas é feita em 0,5, 1,5, 2 onças por pés ao quadrado. Por default, geralmente o que se compra é a de 1 onça por pés ao quadrado. Então, caso necessite ou tenha uma densidade de corrente muito grande, busca-se compactar a placa, então deve-se comprar então, de 2, 3 onças por pés ao quadrado. Solder mask,
Então é aplicada logo acima da camada de cobre, ela tem a função de isolar do contato acidental e solda. Então a gente pode ver, por exemplo, aqui, né, nessa imagem aqui, onde a gente tem então placas com cores diferentes. Essas cores, essa camada de cor, ela é chamada de solder mask. Basicamente ela não vai cobrir as vias, os pads e dos componentes SMD, por exemplo, né? E basicamente ela vai ser só uma marcação que ela tem a função de isolação do contato acidental com a solda. O silk screen é geralmente na cor branca e ela é composta pelos símbolos. Então, se a gente observar, por exemplo, aqui tem o desenho da colocação de um capacitor, aqui dos bornes. Então, essas indicações na cor branca, então, por exemplo, é o silk screen, é chamado silk screen. Bom, ela tem então, nela então vão os símbolos e nomenclaturas e qual que é a função dela? Principalmente de identificação, facilitar então no processo de soldas, né? No processo da organização da soldagem. Então a distribuição das layers ela é muito importante para o EMI. Quando a gente trabalha com duas layers, a gente tem que visualizar muito a questão do layout e a disposição de cada componente na placa. Mas quando se tem a oportunidade, né, de fazer mais de duas layers, a gente deve observar quais layers vai ter cada componente, por exemplo. No caso de uma placa com 4 layers, né, busca-se o quê? Duas layers, as superiores e a inferior. A superior e a inferior, onde a gente vai inserir os componentes, SMD, geralmente SMD, né? Então, para aplicações com 4 layers, por ter mais alta frequência e também por problemas de EMI, então vai se utilizar o SMD, né? Mas, por exemplo, em 4 layers, a gente vai ter uma camada somente, então, com uma face, uma layer com um GND e o outro, então, com sinal, né? E aqui na parte de cima, então, onde vai os componentes. E, obviamente, as conexões com GND, com VCC e assim por diante. Então, quando tem a oportunidade de 4 layers, fazer, então, uma layer com VCC, uma com GND. E o plano de terra, então, deve ficar entre o plano VCC e as trilhas de sinal de alta frequência. A organização do layout, né? Então, tentar sempre organizar, separando os componentes em zonas. Uma zona para circuito analógico, uma para digital, uma para a parte de alimentação, né? E outro, a parte de potência em si, onde a gente vai ter. Durante a disposição dos componentes, também pense nas questões térmicas. Componentes com alta elevação de temperatura devem ser afastados dos componentes, principalmente, por exemplo, dos capacitores, que elas têm vida útil reduzida, então, quando expostos a alta temperatura, né? Então, a gente só pode observar aqui, né? Esteticamente, ao olhar já dá para observar, né? Mas até a disposição dos componentes, a organização deles é importante. Principalmente na hora da soldagem, então vai ficar mais complicado de tu se organizar e visualizar onde vai cada um dos componentes. Então colocar componentes similares na mesma direção, como já foi comentado, facilita a solda e evita erros, principalmente quando trabalha com SMD, né? Evitar erros de onde vai cada um dos componentes. Mantenha o corpo dos outros componentes longe das soldas e procure dispor elementos SMD e PTH no mesmo lado da placa para evitar processos extras de montagem, quando possível, obviamente. Planos de terra e de potência. Bom, um dos tópicos mais relevantes que a gente vai ter dentro deste material, então, seria com relação ao aterramento. Então, o aterramento ele deve ser muito bem planejado para garantir, então, um bom desempenho de EMI e a integridade dos sinais. A regra principal, então, seria manter os planos de terra digital e analógico separados. Usualmente, um ou mais planos são utilizados. Essa prática simples garante, então, a supressão do ruído. Além dos planos de terra, os planos de potência também devem ser isolados, pois representam um caminho para retorno de ruído. Evitar que os planos digital e analógico ocorra então overlap, então que seria a sobreposição de planos, né? Como a gente pode observar. Então tem esse plano digital e aqui eu tenho a sobreposição dos dois planos. Qual que é o problema? Então, ruídos de alta frequência da porção digital, eles podem circular pelo plano e devido então ao acoplamento capacitivo percorrer então pelo analógico. Dessa maneira então eu tenho a passagem do ruído então do plano digital para o plano analógico. Bom, então a maneira correta seria então ser desta maneira, onde os planos, então eu tenho uma isolação entre os planos analógico e o plano digital. Os planos de terra eles não são eletricamente separados.
existe um ponto de baixa impedância que os une, então fornecendo referência adequada, né? A conexão desses planos, eles não são separados, às vezes eles estão no mesmo referencial. E para isso, então, eu devo fazer a ligação por um caminho de baixa impedância. Exemplo, então, os planos de terra e de potência, então, separados, isolados, de Power Supply, Digital e Analog, os planos se unem em um único ponto, na seção Power Supply. Que seria esse ponto aqui, essa conexão, seria basicamente uma conexão estrela. O ruído de alta frequência propagado pelas linhas de alimentação é eliminado por chokes ou pode ser por Ferrite Speed. Chokes também seria para aplicações em alta frequência, geralmente mais utilizado para EMI, para a parte dos filtros de EMI. Circuitos digitais e analógicos de alta frequência são mantidos distantes. Então eu tenho a ligação entre os planos por indutores, ou Ferrite Speed ou chokes. Outro ponto então, que deve ser observado, né, é que a parte de alta frequência do analógico está bem distante da parte de baixa frequência e a baixa frequência do digital está perto do de baixa frequência do analógico. Se ocorrer ao contrário, também eu posso ter influência dos dois planos novamente. Além disso, então, recomenda-se que os planos sejam unidos em conexão estrela. Aqui também consta também outros problemas ocorrem então, quando eu tenho ligação diferente, quando eu tenho ligações isoladas diretamente aos outros planos, por exemplo, ligar o plano desse Digital Ground ligado diretamente ao Power Supply, ao plano de Power Supply, como a gente visualizou aqui, como visualizou, por exemplo, aqui, e também o Analog diretamente ao Power Supply. Isso vocês podem encontrar maiores detalhes no material que é exposto ao final da NXP, onde ele apresenta então quais são os pontos benéficos com relação à ligação em estrela dos planos, conforme é apresentado aqui nessa representação, por exemplo, que é da Texas Instruments. Quando não for possível então dispor de planos de terra, sempre então levar as trilhas de alimentação, tanto VCC quanto GND, em paralelo e o mais próximos possíveis. O ponto de conexão preferencialmente em estrela, como já foi comentado, e numa região de sinal próximo à fonte de alimentação. Como a gente pode ver aqui, tanto o GND quanto o VCC, elas estão paralelamente sendo levadas para as regiões onde necessita de VCC e GND. Então sempre o mais próximo possível e em paralelo. Quando não há plano de terra, potência ou os planos estão dispostos muito longe, existem diferentes tipos de conexão ao terra. Então os métodos de conexão. Tem o SPG, que é Single Point Ground Connection. Dessa forma, então, eu posso ter a série, onde basicamente eu tenho uma única trilha. Eu tenho uma única trilha que vai conectando, como se fosse um barramento, eu vou conectando e vou fazendo as conexões de ground. Ou eu posso ter todas as trilhas encaminhadas a um único ponto. Ou eu posso ter a MPG, que é a Multi-Point Ground Connection. As conexões, então, basicamente, cada uma conecta ao plano ou um barramento de GND, por exemplo. As conexões manifestam elementos parasitas, principalmente em alta frequência. Desse modo, a gente pode fazer a análise melhor dos elementos parasitas. A opção A, apenas indicado para circuitos então, que operam em baixa frequência, com transientes de tensão e correntes lentas, ou que não são sensíveis à mudança de impedância. Visto então que eu tenho um cascateamento de impedância, então de L3, L2 e L1, como se tivesse todas as impedâncias estivessem em série. A opção B, que seria então um único ponto de conexão, então ela é preferida para médias frequências, com transientes de tensão e correntes mais rápidos, ou circuitos mais sensíveis, como a conexão de circuitos analógicos e digitais ao terra. Com destaque principalmente isso aqui. Como que é aquilo que a gente observou anteriormente nesses slides, né? Onde eu tenho um ponto de conexão, serve o mesmo conceito para cá. Aqui eu tenho tanto as indutâncias quanto as capacitâncias entre a proximidade entre as trilhas. E a opção C, a melhor escolha para as frequências elevadas com transientes de tensão e corrente muito elevados. Para circuitos digitais ou com comutações muito rápidas, torna-se necessária a utilização de um plano de terra ou um plano local. Geralmente é a escolha mais adequada. A escolha mais adequada seria então a opção C, onde caso eu tenha correntes muito elevadas, derivadas de corrente muito elevadas, ou principalmente para planos digitais, aconselha-se então a utilização
dessa maneira C, onde eu tenho apenas uma indutância, que é a indutância da própria trilha, conectada direto ao GND. Quando é possível projetar então mais de um plano de terra na PCB, as áreas elas podem ser conectadas através de vias para diminuir a impedância entre os planos. E como a gente vai observar, existem diversos furos de passagem, onde a gente diminui a impedância entre os planos, por consequência aumentando a blindagem. A gente sabe então que há um plano de terra na parte superior dessa placa e na parte inferior também há um plano de terra, onde a interconexão é feita então por essas vias. Então, aplicações, então, quando tem aplicações mais complexas, pode haver níveis de ruído bem elevados nas alimentações digitais e analógicas. Principalmente, então, os circuitos digitais, porque eles consomem energia durante as transições, inserindo uma certa quantidade de ruído. As seguintes medidas, então, adotadas são, então, a utilização de ferrites BIDs próximos, bem colados às alimentações, para atuar como filtro passa-baixas. Reguladores de tensão separada, então um regulador para a tensão de alimentação e um para digital, quando há a possibilidade, e alimentação isolada, então, para a parte digital e analógica. Então, se utilizando então reguladores já ajuda bastante e manter então uma alimentação isolada totalmente para a parte digital e para a parte analógica, para que uma não interfira na outra ou uma não insira ruído na outra. Bom, e a melhor das alternativas seria o cascateamento de todas essas medidas que podem ser adotadas, que vão facilitar e eliminar então problemas práticos. Principalmente em circuitos digitais, é preciso tomar alguns cuidados, principalmente com relação aos loops, para evitar então com que a PCB se transforme em uma antena. Então, em circuitos digitais predominam ondas quadradas, principalmente, que podem ser de frequência não muito alta, mas produzem harmônicos em frequências elevadas. O caminho de menor impedância, ela vai determinar o traçado de retorno do sinal pelo plano de terra, seja CC ou CA. Bom, para um sinal CC, então o caminho de menor impedância, nesse caso aqui, como tem um plano terra, vai ser a ligação desse ponto a esse ponto. Porém, para um sinal CA, quanto maior for a frequência, maior vai ser a contribuição da reatância indutiva. Então, a reatância, que é J⍵L. Bom, então assim a corrente de retorno ao plano terra tenderá a migrar para a região mais próxima do fio. Logo, o caminho não vai ser o mesmo que o sinal CC. Ela vai ter um caminho maior para percorrer para um sinal CA, e isso vai ser mais observado com o aumentar da frequência. Tem um trabalho que é do Mário Bonfim e do Bruno Ricobon, que se encontra ao final desse trabalho, que é denominado de análise de caminho de retorno de uma corrente elétrica em um plano terra, que ele demonstra isso fazendo alguns testes, e é bem interessante para a leitura. Recomendo fortemente a leitura. Bom, recortes nos planos de terra também podem formar loops que geram EMI, devido ao caminho de retorno da corrente. Por exemplo, aqui, uma versão de layout, né, onde eu fiz um recorte do meu plano de terra, por exemplo. O sinal, então, tem o caminho de ida pela trilha, e o caminho de volta, ao invés de ele voltar, ter o caminho curto, digamos, ele vai fazer todo esse retorno aqui, tendo um caminho de retorno muito maior do que deveria ter. Então, numa versão C, há, por exemplo, o retorno, então, colado à própria trilha de sinal. Para mitigar esse problema, então, com os recortes de plano de terra, então, eu posso utilizar, então, de jumpers, que seriam basicamente resistores de 0 ohm. O caminho vai ser idêntico à versão C, por exemplo. Bom, circuitos de medição também podem causar loops, então, principalmente quando é necessário cruzar dois planos de terra. Nesse caso, é recomendado utilizar capacitores de desacoplamento entre as trilhas de sinal, interligando os planos de terra. Essa prática fornece um caminho de retorno para sinais de alta frequência, minimizando as áreas de loop. Bom, recomenda-se então utilizar capacitores cerâmicos de 1 microfarad ou menos. É uma recomendação. Outras práticas de layout. Já foi comentado anteriormente sobre os capacitores de desacoplamento. Capacitores de desacoplamento são utilizados para fornecer um caminho de baixa impedância, idêntico ao quando foi comentado sobre sensoriamento, por exemplo, né? Circuitos de medição. E é uma prática muito usual durante o projeto. Então, a principal causa, então, por exemplo, em microcontroladores, em microcontroladores, né? Principalmente tecnologia CMOS, eles drenam correntes muito elevadas a cada transição. Então, refletindo em transientes na linha de alimentação. Para isso, então, é utilizado então, capacitor de bypass, colocado, por exemplo, entre o positivo e o negativo da alimentação,
o mais próximo possível. Os microcontroladores, geralmente, eles possuem diversos pinos de alimentação. Recomenda-se que em cada pino de alimentação seja aplicado um capacitor de bypass. Os valores típicos, então, são capacitores de cerâmico, de 1 nanofarad a 100 nanofarad, buscando com que eles tenham baixa ISR e ESR. No caso, resistência série equivalente e indutância série equivalente. O valor do capacitor, então, ele pode ser calculado basicamente na frequência do ruído, caso se tenha o conhecimento. Por exemplo, seja observado a frequência do ruído na prática. Então, por exemplo, o capacitor bypass vai ficar em função da frequência de ruído. Pode ser calculado facilmente. Alimentação de CIs, então, a melhor maneira de alimentar CIs é dispor de um plano de terra para o GND, para os pinos GND. As trilhas de alimentação, então, elas não devem passar por vias e estar em paralelo entre si. Quando não se dispõe de um plano de terra entre as trilhas de VCC, vocês devem estar em paralelo e evitar passar por vias. Isto é, então a maneira mais ideal seria essa daqui, a maneira ótima, ter um plano para cada um, tanto o VCC quanto o GND. Porém, se você não tem a possibilidade de criação de plano e você não tem a distância próxima entre os pinos, isso é, como já foi comentado, para diminuir o loop, você deve fazer o seguinte: a alimentação deve ambas estar em paralelo, partindo tanto o VCC quanto o GND, ambos do mesmo ponto. Se o GND e o VCC estão separados, então, por exemplo, o VCC vai ter que a trilha dele vir até aqui e percorrer ambas em paralelo, como já foi comentado. Aqui tem um exemplo de layout com plano de terra, por exemplo, para o encapsulamento de um SOT23, um tipo de encapsulamento de SMD, Então, a gente pode notar, por exemplo, tem um plano total de GND, um plano, basicamente, de VCC. Aqui eu tenho capacitores de desacoplamento. Aqui, por exemplo, capacitores de ferrite BID. Então, são as recomendações, por exemplo, que foram comentadas até o momento, que são de extrema importância. E, geralmente, você encontra também, para cada tipo de encapsulamento, ou, dependendo do CI, dentro dos application notes dos fabricantes, da Texas Instruments, da Analog Device, da NXP, por exemplo, você encontra bastante a forma ideal de fazer o layout, ou as principais dicas, então, de layout do fabricante. A conexão dos capacitores de desacoplamento. Então, a maneira mais adequada de reduzir a indutância na conexão dos capacitores é sobredimensionar seus pads. Então, e interconectar os planos através de diversas vias. As formas mais usuais são: a forma mais usual, geralmente, ou é essa ou essa. Recomenda-se, então, fazer essa aqui. Porém, a melhor possibilidade seria, então, sobredimensionar o número de vias e também o pad. Porém, quando de maneira industrial, essas placas elas acabam encarecendo muito. Então, as vias então encarecem o preço da placa. Fazendo dessa maneira, então, já se tem uma boa resposta. Porém, essa aqui deve ser evitada, porque você tem um aumento de uma trilha muito grande, principalmente para passar para um outro plano ou algo do tipo, Esses pads, essas vias basicamente vão ser a conexão com outra face da placa, por exemplo, Casamento de impedância, em geral, então, evitar ângulos de 90 graus, principalmente então quando a trilha suporta sinais de alta frequência, principalmente para evitar com que não ocorra reflexão de sinal. A reflexão de sinal vai causar irradiação, atuando como antena, e é o que a gente não gostaria, principalmente porque a gente quer evitar ruídos. Então, a forma mais adequada de trilha, então, é evitar o 90 graus, por causa da reflexão. Porém, é impossível você fazer uma placa sem que haja um curvamento das trilhas, Você não tem que fazer um deslocamento das trilhas. Então, para isso, então, ou você utiliza então, de 45 graus, como é aqui apresentado, ou, que a mais correta seria, que seria o melhor, fazer o arredondamento de cada dos cantos, então, das trilhas. Aqui a gente tem um exemplo de um layout bom e um layout ruim para a alimentação e posicionamento dos capacitores de desacoplamento. Inicialmente, a gente observa que nessa alimentação, por exemplo, o capacitor de desacoplamento está o mais próximo possível da alimentação e sem nenhuma obstrução. Além disso, a gente tem um traço bem largo na trilha para a parte de potência, o que remete a uma baixa indutância, e também a conexão dos capacitores com o ground, capacitores e resistores, não há nenhuma obstrução. Então tem um plano totalmente livre. Já para o layout ruim, a gente observa inicialmente que, além da distância do capacitor de desacoplamento até a sua alimentação,
eu tenho então vias interrompendo e obstruindo o caminho entre o capacitor de desacoplamento e a alimentação. Isso vai fazer com que possa vir ruído e adentrar o CI, mesmo havendo capacitor de desacoplamento. Além disso, então, a disposição então, dos capacitores, então, há totalmente obstrução de outras trilhas e também o cruzamento de sinal de trilha de potência com trilha de sinal. Então, um exemplo de layout que vai acarretar bastantes problemas práticos. Outros layouts então apresentados aqui com relação ao capacitor de desacoplamento que a gente pode observar sempre evitar com que o capacitor de desacoplamento da trilha de alimentação onde foi inserido o capacitor de desacoplamento haja outros caminhos para alimentação, seja ele com vias, com trilhas, a conexão do capacitor de desacoplamento evitar ser por vias ou com planos em outras layers, evitar então também fazer grandes caminhos. O jeito correto de fazer o layout para o capacitor de desacoplamento é o mais próximo possível da alimentação do CI, ou de onde se busca desacoplar o ruído, e o mais próximo possível e menor trilha possível. Então, que vai reduzir a indutância. Essas são as principais recomendações do ponto de vista de capacitor. Para desacoplar o ruído, outro efeito também que existe é o crosstalk. O crosstalk basicamente seria a influência que pode ocorrer entre duas trilhas, muito próximas, principalmente devido ao acoplamento capacitivo e ao indutivo. Então, sinais digitais de alta velocidade costumam sofrer maior influência devido ao acoplamento indutivo. A forma de evitar isso seria aumentando a distância entre as trilhas. Alguns autores então recomendam uma distância mínima de 2 vezes a largura da trilha que está sendo utilizada. Reduzir a distância entre a trilha e o plano de terra também é uma solução. Então a gente pode ver então que sinais de alta frequência então vão possuir algum ruído, e em cada transição, por exemplo, eu tenho cada transição, tanto digital ou da parte de potência mesmo, eu vou ter interferência em outros sinais então que estão percorrendo perto, por exemplo, sinal A, sinal B. Em cada oscilação eu tenho uma oscilação aqui também. Então, reduzir também, tive uma oscilação, aqui também tem uma oscilação. Então, por causa do acoplamento capacitivo ou indutivo, eu posso ter basicamente o espelhamento de cada efeito em cada trilha. Bom, principais sugestões para os circuitos de drivers. Sempre utilizar capacitores de desacoplamento, novamente, e garantir a alimentação estável. Diminuir o driver ao máximo e aproximar do interruptor, reduzindo o caminho de retorno, principalmente componentes de alta frequência. E deve ser criado um plano de terra para o circuito de potência, como já foi falado, o circuito de alimentação, e para o circuito de driver. E esses unidos em um único ponto para o mesmo referencial, unidos através da conexão estrela, como já comentado. Caso o driver seja isolado, segue os mesmos princípios. Trilhas que geram referência de oscilação, como em cristais de microcontroladores ou circuitos RC, eles devem ser dispostos próximos aos terminais do CI, privilegiando a utilização de resistores e capacitores SMD. No layout, sempre devem ficar longe das outras trilhas de sinal e serem contornadas apenas por trilhas e planos de GND. Um exemplo de layout, então, do CI LT8610. Então, novamente, os CIs geralmente eles apresentam algumas dicas ou as formas corretas de fazer o layout para o CI de cada fabricante. Então, esse aqui, por exemplo, é um regulador buck compacto de alta eficiência e alta velocidade. Inicialmente, então, tem que se arranjar todos os componentes em apenas um lado da PCB, isso é uma indicação do fabricante. Dispor de um plano de GND local conectado, então, por vias ao plano de terra principal. E o LT8610, então, ele dispõe de um pad exposto. Esse exposto, basicamente, seria a barriga do CI. Então, seria a parte de baixo do CI, onde, então, ele tem que fazer a conexão com o GND. Deve ser soldado ao plano de GND. É considerado como o pino 17. Também recomenda-se a utilização de vias entre os planos GND para atuar elétrica e termicamente. Esse aqui, além da conexão do GND, ele vai servir como um dissipador para o CI. Então, é a dissipação via placa, que vai ser explicada mais à frente. O capacitor, então, também de entrada deve ser conectado próximo aos pinos 5, 6, 7 e 8, com capacitores de acoplamento em paralelo. Isso aqui, principalmente, ao ler, então, o datasheet e as recomendações, é simplesmente para diminuir o loop. E sempre manter as trilhas de sinal RT, RT e FB, RT
IFB, longe das trilhas SW e BST, que estão ligadas a trilhas de potência. Então aqui é simplesmente só para demonstrar, simplificar a forma como é apresentado pelos fabricantes, a forma como deve ser confeccionada o layout para cada um dos CIs, por exemplo. Então isso você encontra às vezes não no datasheet do componente, mas sim dentro do application note do componente. PCB como dissipador de calor. Então, através da potência dissipada, né, do componente é possível estimar uma área e espessura de cobre necessária para realizar a dissipação. Isso aqui então é para casos onde a gente vai fazer a dissipação não com dissipador em si, somente com a placa ou com planos de dissipação, né? As informações vocês podem encontrar então de como calcular e como realizar o cálculo para ver o quanto de trilha vocês precisam, a grossura do cobre para realizar a dissipação, né? Porém, vocês podem, através de vias térmicas, vocês podem transferir o calor de um lado para o outro da PCB. Então, vocês, além do CI, por exemplo, se vocês têm o CI, vocês podem fazer por vias, terem uma certa área aqui dissipando, passa por via, vocês continuam no outro lado da placa realizando dissipação de calor também. Porém, você pode fazer a transferência de calor de um lado para o outro através de vias, e aqui você fazer a conexão a um dissipador, né? Então, aqui tem um exemplo prático que foi realizado com o protótipo de dissertação de mestrado do Eduardo Sovrani, onde, então, basicamente tem a transferência da parte superior da placa através de vias para a parte de baixo, onde eu tenho um pedaço, então, de um plano de cobre também. E esse plano de cobre, ele está colado, podemos dizer assim, colado a essa parte onde eu tenho, então, transferência da parte superior através de via para a parte de baixo, e a parte de baixo está colado a um dissipador. Então, a chave ou o diodo não estão conectados diretamente ao dissipador, mas sim a placa por via em a outra face, então, há uma camada de cobre, e essa camada ligada ao dissipador. Bom, dimensionamento das trilhas, né? Dicas de planejamento. O gráfico, então, aqui da norma IPC 2152, então ele mostra a largura em mils, que é uma unidade em inglês, que pela espessura é em 11. Capacidade de condução de corrente em ampere e a elevação de temperatura. Então, basicamente, a gente tem a capacidade em corrente em ampere, o traço da trilha e aqui também a temperatura que a gente vai ter. Bom, considerando então uma trilha, por exemplo, de 410 mil, considerando que 100 mil seja 2,54 milímetros, uma onça, considerando apenas uma onça, essa curva em verde, e uma elevação de temperatura de 20 graus Celsius, por exemplo, nas curvas de temperatura aqui, nessa curva roxa, 20 graus Celsius, a gente pode obter, então, qual que é a capacidade de condução dessa trilha, por exemplo, né? Então, a gente tem, por exemplo, fazendo o mapeamento de 14 amperes de capacidade de condução. Então, isso você pode fazer para a sua aplicação, verificando qual é a temperatura de operação, qual que é a placa que você tem, se é 1, 2, 3 onças, e verificar, então, qual que é a capacidade de corrente que você vai ter. Existem algumas regras práticas, então isso aqui é norma, mas existem algumas regras práticas então que você pode ser adotada considerando mínima elevação de temperatura. Então, considerando uma onça, você pode fazer mais ou menos o cálculo de que é 1 ampere para 1 milímetro de trilha. Caso você utilize 2 onças, você vai conseguir 2 amperes para 1 milímetro de trilha. Então, aqui que vem a diferença de 1 onça a 2 onças, a gente consegue ter uma capacidade de corrente muito maior, com placas 2 onças, onde as placas tendem a ficar mais compactas, pois as trilhas não precisam ser tão espessas. Outro ponto que deve ser levado em consideração é em relação ao espaçamento, ao clearance, com relação a nível de tensão. Então, a não ser que o equipamento seja coberto por alguma obrigação, alguma norma, né, que ele tem que obedecer alguma norma, o equipamento, as normas, então, IPC 2221, e a IPC 9592, então elas fornecem sugestões de espaçamento. Então, para a IPC, então, existem alguns ranges de tensão, menor que 15, entre 15 e 30, entre 30 e 100 e maior que 100. Então, maior que 100, basicamente vai depender da tensão de pico que eu vou ter.
Para IPC 2221, ele leva em consideração os mesmos ranges de tensão, 0 a 15, 16 a 30, e maiores ranges de tensão. Porém, ela classifica em diversas classes, dependendo da aplicação. Por exemplo, o nível do mar, se é condutor interno e assim por diante. Então, vai depender do qual norma você quer obedecer ou se você tem uma norma obrigatória a ser obedecida. Então, agora a gente dá início a um estudo de caso em cima de uma topologia já conhecida dentro da disciplina, que é o estudo da topologia flyback. Então, são apresentados então, os principais mecanismos que causam ruído do tipo de modo comum no conversor flyback, por exemplo, e as formas de contornar esse problema. Então, para melhor compreensão, a gente pode tornar um modelo de alta frequência, transformar esse modelo em modelo de alta frequência. Capacitores de alto valor, então a gente vai ver como um curto. O transistor e o diodo são substituídos por fontes de tensão com elevada derivada de tensão. A capacitância parasita entre MOSFET e dissipador, como a gente já colocou, que é um dos principais motivos de modo comum. E a capacitância parasita entre o enrolamento primário e o enrolamento secundário do indutor acoplado. As técnicas aqui a serem apresentadas para a redução das capacitâncias parasitas do indutor acoplado foram baseadas na dissertação de mestrado de Yang, que pertence à Virginia Tech University. Recomendo fortemente a leitura, sendo a referência bibliográfica apresentada ao final deste material. O objetivo é tornar a diferença de potencial entre o enrolamento primário e secundário nulo. As técnicas apresentadas pertencem à confecção e ao método de blindagem dos enrolamentos. A primeira proposta diz respeito a que o enrolamento primário e o enrolamento secundário têm o mesmo comprimento de fio, o mesmo número de voltas de fios e também eles estejam concentricamente dispostos no núcleo. Visto isso, então, para cada ponto do primário e do secundário, eu vou ter o mesmo potencial. Resumindo, eu terei uma diferença de potencial nulo entre os enrolamentos e não ocorrendo corrente de deslocamento. Porém, isso é inviável na prática, principalmente porque eu já tenho que ter uma relação de transformação de 1 para 1, muitas vezes não ocorrendo, e isso evita a repetibilidade do enrolamento, sendo que qualquer diferença, então, vai ocasionar uma certa diferença de potencial e, por consequência, circulação de ruído. A segunda proposta, que consiste em duas propostas, basicamente, é com relação à blindagem. Blindagem, a inserção de uma lâmina, por exemplo, de cobre, blindando os enrolamentos, tanto primário, tanto secundário. Nesta proposta, eu tenho o confinamento das correntes de deslocamento em cada um dos enrolamentos. Porém, ainda há a capacitância CAG, que fornece outro caminho para o ruído de modo comum. Já a outra proposta contempla, então, a blindagem parcial do enrolamento. Então, eu tenho boa parte da corrente confinada, onde vai acontecer o seguinte. Na parte onde eu tenho sem blindagem, não tenho a proteção, não tenho a blindagem, a corrente, então, vai circular do primário para o secundário, visto que a tensão é maior no primário do que no secundário. Então, eu tenho uma corrente de circulação de lá para cá. Já onde eu tenho a blindagem, por ter a blindagem, a tensão no secundário é maior que a blindagem e eu tenho uma circulação de corrente daqui para cá. Porém, ainda eu tenho a corrente que circula pelo capacitor CAG. Com isso, eu consigo fazer, então, com que o somatório de todas as três correntes sejam zero. Com isso, eu consigo fazer a calibragem, digamos, dessa blindagem, aumentando ou diminuindo a blindagem para tender a zero a soma das correntes. Isso também é meio inviável na prática, principalmente pela dificuldade, por ser um método tentativa e erro. Então, isso dificulta a confecção dessa proposta. A última proposta, então, basicamente, seria adicionar, então, um capacitor CBD para fazer, então, com que eu atingisse um equilíbrio na ponte. Com isso, a tensão, então, XY, a tensão entre esses dois pontos, é nula. E, por consequência, eu diminuo a corrente. Quais são as vantagens e as desvantagens dessa solução?
A solução é bem barata, com a inserção apenas de um capacitor e de fácil implementação prática em relação às outras propostas. Porém, com isso aqui, eu perco a principal vantagem ao utilizar um conversor flyback frente a um buck-boost, que seria a isolação galvânica. Então, eu diminuo, eu não perco totalmente, mas sim eu diminuo a isolação galvânica que eu tenho com o indutor acoplado. Então, chega ao fim então a nossa aula. Aqui então são apresentadas as referências utilizadas durante a confecção do material, né? Recomendo fortemente que cada material seja observado novamente para que possa ser aprofundado ainda mais, então cada conceito apresentado aqui inicialmente, e destacando-se então aqueles trabalhos em que eu comentei durante a apresentação. Gostaria novamente de agradecer as pessoas que colaboraram com a elaboração do material, ao professor Iales e também às estruturas da UDESC e do NPE.